Olá, queridos, canal Apocalipse, final dos tempos, 26 de agosto de 2025. Amados, nesse vídeo eu não vou compartilhar uma experiência de arrebatamento, de avivamento, mas uma experiência que uma mãe teve. Uma mãe que estava em dúvida em como agir em determinados momentos com os filhos. Ela se apresentou diante do Senhor e Deus Pai deu resposta para ela, através de sonho mesmo. E é interessante que ele usou uma tática que os psicólogos usam, os psicólogos que trabalham com crianças e que trabalham com ludoterapia, utilizou exatamente essa tática e vocês vão ver aí do que se trata. E isso tudo, irmãos, me fez lembrar Romanos 11, 33, que diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. A sabedoria de Deus é tremenda, irmãos. E nesse sonho, o pai compartilhou com a irmã Grazi como agir diante da condição de mãe. A sabedoria de Deus nos deixa de boca aberta. Boa tarde, irmãos. Eu estava devendo esse testemunho, né? Sobre quando eu chamei Deus de o pedagogo perfeito, ou o grande pedagogo. Eu não lembro que palavra que eu usei, mas eu sei que eu chamei Deus de pedagogo, porque Ele é o autor de todas as nossas fontes estão em Deus. Então, se existe, tem um salmo que diz isso, né? Se existe o estudo da pedagogia, que é o estudo de como se ensina, né? Como que o ser humano aprende, Deus é a fonte disso. E aí, por que eu chamei Deus assim? Eu estava tendo muito problema em relação à disciplina do meu filho, na época, do meu filho mais velho, na época ele estava com 4 anos, eu era mãe de primeira viagem, e eu não sabia como lidar com aquela situação. E aí, eu não sou do tipo de pessoa que fica esperando a resposta cair do céu. Eu vou atrás. Eu tento resolver as coisas, né? Então, primeiro, o que eu fiz? Eu comprei um monte de livros sobre educação cristã, eu li, eu comecei a praticar tudo aquilo que eles falavam, mas não surtia muito efeito, melhorava uma coisinha aqui, outra coisinha ali, mas assim, a essência da coisa não melhorava. E aí um dia eu estava assim com muita angústia, porque é um filho, é uma responsabilidade muito grande. Eu vou entregar um homem para a sociedade, então eu tenho que fazer o meu trabalho de mãe bem feito. E aí aquilo estava me preocupando muito. E eu sentada embaixo do meu ipê amarelo, vendo ele e o irmãozinho tomar banho de bacia e orando, lendo a Bíblia, eu de socorro para Deus, né? Eu fiz a minha parte e falei, Senhor, eu procurei a ajuda dos pedagogos, dos, dos teólogos, mas não deu certo. O Senhor é o pedagogo perfeito. Me ajuda a ser a mãe do Daniel. E aí passaram-se 3 dias, eu tive um sonho. E nesse sonho eu via em um quarto o meu filho sentado numa cadeira. Imagina um quarto vazio, somente o meu filho numa cadeira e as mãos de Deus. Eu vi claramente as mãos de Deus, a mão direita e a mão esquerda, com 2 bonequinhos. Numa mão tinha um bonequinho com cara de bonzinho. Na outra mão tinha um bonequinho com cara de menino mau. E ele falou claramente para mim: você vai comprar os bonequinhos. E ele chamou o bonequinho bonzinho de sábio e o bonequinho mau de tolo. E ele falou: você vai estudar provérbios e vai ensiná-lo
através de provérbios. Por exemplo, aí Deus foi claro, ali eu entendi. Aí depois, quando eu acordei, eu contei isso pro meu marido, e aí eu procurei os bonequinhos para comprar, do jeito que eu vi no sonho, não achei. Aí eu mandei fazer de feltro os bonequinhos, e eu comecei a ensinar os dois usando os bonequinhos, né? Aí, por exemplo, desobedeceu o papai e a mamãe. Aí eu ia lá, pegava o livro de Provérbios e pegava os versículos, né? Que o sábio, ele obedece pai e mãe. O tolo, ele é desobediente. Você quer ser o tolo ou você quer ser o sábio? E como eles eram pequenininhos, Deus usou a ludicidade para que eu ensinasse a Bíblia. Ou seja, Deus me deu uma aula.